Caros amigos, telespectadores e internautas, mais uma edição do Rede Livre News. Aqui você confere conteúdo jornalístico, aqui você confere os principais assuntos do dia. Acompanhe conosco, siga-nos. Postos registram alta de preços após reajuste em refinaria do RN. A Arena das Dunas é confirmada como palco dos jogos de ida das semifinais do Campeonato Potiguar. Veja ainda uma entrevista com Cidilão Maia, advogado e ex-conselheiro federal da OAB. Estas e outras notícias você confere agora. Rio Grande do Norte resiste ao aumento no preço dos combustíveis. Confira. A refinaria Clara Camarão, em Guamaré, Rio Grande do Norte, registrou nesta quinta-feira, dia 5, os preços da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras. O preço da gasolina passou de R$ 2,59, registrado no dia 26 de fevereiro, para R$ 2,89, o que representa um aumento de 0,30 centavos por litro, 11% no valor praticado na refinaria operada pela Brava Energia. Já o diesel AS500 apresentou uma alta ainda mais expressiva. Na modalidade Hexa, o combustível saiu de R$ 3,32 para R$ 4,00, enquanto na modalidade LCT passou de 3,33% para R$ 4,08. Em ambos os casos, a variação representa um aumento de 0,75 por litro. O aumento ocorreu na atualização semanal feita pela refinaria e reflete a pressão do mercado internacional após os ataques no Oriente Médio. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado, Sindipostos RN, Maxwell Flor, confirma que o aumento ocorre no contexto da guerra entre Estados Unidos e Irã. Segundo ele, o Oriente Médio é uma das regiões que mais produz petróleo no mundo e o combustível é uma commodity. Isso acaba afetando também o preço no mercado potiguar. Nos últimos dias, o valor do barril registrou forte valorização após ataques militares dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. A alta está relacionada principalmente ao temor de interrupção no tráfico de navios no Estreito de Hormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% da produção mundial de petróleo e gás. Em Natal, os combustíveis já ficaram mais caros em muitos postos, com valores de gasolina, por exemplo, próximo a R$ 7,00, em postos do bairro de Lagoa Nova, e diesel a R$ 6,59. Outros postos na Avenida Prudente de Moraes já sinalizaram a gasolina a R$ 6,59. O bairro da Ribeira tem preços menores, com gasolina a R$ 6,34. Febraban alerta clientes sobre o golpe do falso gerente. Confira. Clientes e bancos devem ficar atentos ao novo golpe que vem ocorrendo por telefone. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, Febraban, os criminosos ligam para os clientes e se passam por falsos gerentes de instituições financeiras. Eles pedem senhas e outros dados bancários para dar o golpe. Geralmente, o golpista mascara o número de origem da ligação, fazendo parecer que a chamada é feita do próprio banco ou agência do cliente. Ao fingir ser funcionário do banco, ele alega que foram feitos descontos indevidos na conta corrente do cliente ou o cartão foi clonado. Alegam que há necessidades de fazer atualização de segurança. Quando o cliente passa os dados e as senhas aos criminosos, essas informações são usadas para o golpe. A instituição alerta que nenhum funcionário do banco liga para clientes a fim de pedir dados financeiros. Por isso, ao receber uma ligação desse tipo, o cliente deve desligar o telefone e, em caso de dúvidas, ele mesmo deve procurar os canais oficiais do banco. Além disso, a entidade orienta que senhas pessoais, códigos ou tokens são de uso pessoal intransferíveis e exclusivos do cliente e não devem ser compartilhados com outras pessoas. Essas informações nunca devem ser digitalizadas ou fornecidas durante uma ligação ou em mensagens de e-mail ou links. Caso tenha sido vítima de algum crime, o cliente deve notificar imediatamente o seu banco para que as medidas de segurança sejam adotadas, como o bloqueio de aplicativo ou a sua senha de acesso. Também é importante registrar um boletim de ocorrência.
Parnamirim é destaque em ranking de segurança. Parnamirim conquistou mais um importante reconhecimento na área da segurança pública. De acordo com o ranking de competitividade dos municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública, o município é considerado o mais seguro do Rio Grande do Norte. Além de liderar no estado, Parnamirim também se destaca no cenário regional e nacional, ocupando a terceira posição entre as cidades mais seguras do Nordeste e o 17º lugar entre os mais de 5.500 municípios brasileiros avaliados. O resultado refere à atuação do município frente à necessidade da promoção da segurança pública, com ações voltadas para a valorização da Guarda Municipal, ampliação do efetivo, investimentos em tecnologias e equipamentos modernos, que contribuem, de certa forma, para ampliar a proteção da população. O resultado reflete as ações do município no sentido de fortalecer as políticas de segurança pública, com ações voltadas para a valorização da Guarda Municipal, ampliação do efetivo, investimentos em tecnologias e equipamentos modernos, que contribuem para ampliar a proteção da população. Você acompanha também notícias sobre as semifinais do Campeonato Potiguar. A fase decisiva do Campeonato Potiguar de 2026 já tem data, horário e estádio definidos. A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol confirmou o calendário das semifinais da primeira divisão, que reúne ABC, América, Potiguar de Mossoró e QFC, na disputa por uma vaga na grande final do estadual. Os jogos serão realizados em 2 fins de semana consecutivos, com partidas de ida e volta, definindo os finalistas da competição. Os primeiros confrontos acontecem na Casa de Aposta Arena das Dunas, em Natal. O estádio foi confirmado após os clubes mandantes indicarem o local para a realização dos duelos. A abertura das semifinais será no sábado, dia 7, às 4 da tarde, com o Potiguar de Mossoró enfrentando o América. Já no domingo, também às 4 da tarde, o QFC encara o ABC no segundo jogo da fase. A definição da Arena das Dunas segue o regulamento da competição, que exige estádios com a capacidade mínima de 3.000 torcedores nas semifinais. Por isso, os estádios O Fião, em Serra do Mel, e Francisco Ribeiro, no Ninho das Águias, em Parnamirim, utilizados na fase anterior, não podem receber as partidas. O regulamento também estabelece que a Arena das Dunas é considerada estádio neutro ou comum para todas as equipes, o que significa que a utilização do local não acarreta a inversão do mando de campo. Os ingressos para os jogos de ida da semifinal do Campeonato Potiguar estão disponíveis para compra online por meio da plataforma ingresse.com. O acesso ao estádio será realizado exclusivamente por meio de reconhecimento facial, sistema que exige o cadastramento prévio do torcedor na plataforma. Sócio torcedor do América tem direito a meia entrada em qualquer setor do estádio. Os jogos de volta, que definirão os finalistas do Campeonato Potiguar, estão marcados para o próximo fim de semana. No sábado, dia 14, o ABC recebe o QFC no estádio Maria Lamas Faracho, o Frasqueirão, em Natal. Já no domingo, dia 15, América e Potiguar voltam a se enfrentar na Arena das Dunas, em um duelo que vai definir a última vaga na final do campeonato estadual. A expectativa é grande para a reta final da competição, que reúne os 2 principais clubes do estado, ABC e América, além de Potiguar de Mossoró e QFC, que buscam surpreender e chegar na decisão do título. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos, e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na NewNow, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da NewNow. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas.
precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Olá, o Rede Livre News de hoje traz um entrevistado de grande conhecimento nacional da advocacia. Eu estou falando do Dr. Cildilon Maia, que é um advogado potiguar, que hoje está sediado em Brasília e faz da advocacia uma grande voz lá em Brasília. Orgulha todos nós porque Cildilon Maia foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aliás, um dos conselheiros que historicamente fez muito pelo Rio Grande do Norte, pela advocacia, instalando no plano nacional o grande princípio que é da não persecução penal. Portanto, nós estamos aqui com o Cildilon. Seja bem-vindo, Cildilon. Muito obrigado, Luiz. É uma grande honra vir a Natal e lhe visitar. Obrigado, Cildilon, por atender a sua agenda. Eu sei que é ocupadíssima, mas está aqui conosco para conversarmos sobre muitas coisas, sobre a advocacia, sobre os tribunais superiores. Né? Então, agora vamos para a nossa entrevista. Cildilon, seja bem-vindo. Nós sabemos, eu acompanho sua vida profissional há muito tempo, você é um advogado respeitadíssimo nos tribunais locais e nos tribunais superiores, porque eu mesmo já testemunhei a sua performance como um grande tribuno nas sustentações orais no STJ, e eu acho que isso faz diferença para uma advocacia proativa, forte e corajosa. O que você tem dentro desse projeto que você apresentou no Conselho Federal e hoje atende o Brasil inteiro e até parece que o Ministério Público anda procurando, que essa questão da não persecução penal. Me explica um pouco para o nosso ouvinte o que é isso, qual foi a ideia que você teve sobre isso. Essa é a grande revolução pela qual finalmente passou o processo penal inicialmente e posteriormente, após a nossa experiência na OAB, o processo sancionador brasileiro. Né? Nós temos um sistema acusatório que não permite que o órgão acusador disponha da ação penal, historicamente, ou não permitia até a entrada do Instituto. Né? E, timidamente, o Brasil vem desde 1994 abrindo espaço para que haja a disponibilidade da ação pelo órgão acusador. Primeiro com a suspensão condicional do processo, depois com a transação penal, vieram as regulamentações dos acordos de delação e, finalmente, inspirado, mas não totalmente copiando o sistema americano do plea bargain, o acordo de não persecução penal, que já era aplicado na prática antes de ir para a legislação, passa a ser incorporado pelo Código de Processo Penal com o pacote anticrime em 2019, entra em vigor no início de 2020. Na época eu era conselheiro seccional aqui na OAB do Rio Grande do Norte
e baseado no fato de que nós temos um processo sancionador ético disciplinar que tem como base o processo penal, eu fui o propositor, já na primeira semana de vigência do acordo de não persecução penal, da adequação ao nosso sistema sancionador para que criássemos o acordo de não persecução disciplinar. Essa norma, essa minha proposição, ela levou aproximadamente 8 anos, 8 meses, porque foi um debate tão intenso que até aparentou mais. Levou 8 meses de debate aqui no Rio Grande do Norte. Nós conseguimos aprovar a regulamentação em dezembro de 2020 e depois, paulatinamente, diversas seccionais foram adotando o mesmo modelo. E hoje temos uma proposição de reforma do Código de Ética e Disciplina para se traçar uma regulamentação nacional, mas tudo dentro do que já existe em boa parte dos estados. Hoje já tem Rio Grande do Norte, já tem Paraíba, já tem Rondônia, já tem São Paulo, já adotou. Enfim, chegou, em algum momento eu ainda consegui acompanhar estado por estado, hoje eu já perdi a sequência. Certamente ganhou uma repercussão nacional essa sua proposição. Eu poderia dizer que é a lei Sildon, né? Mas não é. Eu acho que, lógico, que você foi um protagonista disso, eu acompanho. E acompanhei, inclusive, quando você esteve em Rondônia fazendo palestras para o Tribunal de Ética, aqui também, em vários lugares. E qual é a análise que você extrai disso para a advocacia? Qual é o tipo de benefício que isso traz para a advocacia, tendo um instrumento desse, no sentido de regular a conduta ética, mas não penalizar ao extremo a advocacia? Como é que você vê isso para a advocacia que está acompanhando? Olha, eu espero não ser crucificado pelos puritanos, né? Mas a ideia de que a sanção é algo regenerativo, a ideia de que quem fez algo errado merece pagar por isso, ela está muito atrelada à base católica do nosso sistema repressor. O sistema de base, digamos assim, com inspiração mais da reforma protestante ou pós-reforma protestante, e aí vamos mirar nos Estados Unidos, é um sistema mais negocial, porque longe dessa visão romântica, né, e quase metafísica do direito, na verdade o direito ele sempre é um instrumento de defesa da ordem econômica da sociedade onde ele é aplicado. E o conceito de você negociar penas é de que você pode primeiro tornar previsível a sanção, e isso é importante não só para o direito, mas para a própria economia na qual o direito está sendo aplicado, como você, dentro dessa previsibilidade, você evita um dano marginal de prender a energia de quem está sendo sancionado por mais tempo do que seria o razoável. Então, dentro de bases legais em que você parametriza, eu posso ir até aqui ou posso ir até ali, você encontra uma solução construída, você constrói um tempo de pena, você constrói uma pena, e aquilo ali, quando é cumprido de forma espontânea, a experiência nos mostra que tem inclusive um efeito preventivo em relação a possíveis futuras infrações, muito mais eficaz do que quando você não tem essa previsibilidade e, consequentemente, você condiciona o indivíduo a, diante da não previsão, ter que lutar mais tempo debatendo o processo. E queira ou não queira, quem sofre um processo ético ou mesmo criminal na vida da sociedade civil, ele fica com uma espada sobre a cabeça a saber aonde vai, como vai. E como você diz, dá a impressão, e é o que eu tenho certeza que que dá uma previsibilidade, também uma tranquilidade de que tem ali na frente uma solução pacificadora capaz de não levar à morte, aspas, do profissional. Então, acho que isso
Isso, para mim, é muito importante. Eu fiquei muito feliz, inclusive, quando acompanhei a sua palestra, né, e você tem feito palestra por aí sobre esse tema, porque isso também traz um outro viés, né? Nós temos hoje no Brasil um alto índice de cometimento de infrações éticas. Isso é um fato. Não sei se é a precarização da advocacia, eu não sei se é a marginalização da advocacia, ou se é a advocacia faccionada que está atuando, eu não sei o que significa isso, mas há um alto índice. E isso tende a ser aplicado de maneira para todo o Brasil ou ainda exige-se uma aprovação do Conselho Federal nesse sentido, um provimento, ou é adesão por seccional? Como é que funciona isso? Tem funcionado por meio de adesão por seccionais. Porque como, na verdade, a engenharia da norma que eu fiz, né, eu gosto de usar muito esse termo, porque os processualistas, eles são engenheiros do direito, né? Regras processuais é sempre 1 mais 1 igual a 2, não tem muito espaço para margem de divagação, né? Na engenharia processual que foi feito isso aí, foi uma adequação sistemática do que foi levado ao Código de Processo Penal para o Código de Ética e Disciplina. Então, propriamente, não depende de uma autorização do Conselho Federal para que isso ocorra, porque o nosso estatuto já prevê esse aproveitamento, né? Claro que o Conselho Federal tem todo o interesse de criar a baliza nacional. E eles vêm fazendo isso com o projeto que foi apresentado em 2023, com o texto. Porém, nós sabemos como o Conselho Federal funciona, né? Nem sempre, principalmente com essas reformas estruturantes, nem sempre atua com a celeridade que a gente imagina, né? Tem o Colégio de Presidentes, que sempre dá alguma contribuição, tem as comissões que dão algumas contribuições. Depois que entra em pauta no pleno, às vezes as discussões demoram anos e triênios e assim sucessivamente. Mas, independentemente da regulamentação nacional, a coisa já vem funcionando muito bem, com as seccionais que se abriram para isso, né? Algumas são mais conservadoras, evidentemente, e preferem esperar o Conselho Federal, mas hoje eu posso lhe dizer que, somando o quantitativo de advogados de São Paulo, com mais as demais seccionais que já aderiram, nós já temos mais de 50% da advocacia nacional atendida pelo Instituto. Bom, isso é uma grande vitória para a advocacia, quero registrar aqui, parabenizá-lo, inclusive, pela iniciativa. Mas eu quero puxar um outro viés nessa conversa. Não é todo dia que o professor Cildilon está aqui conosco. O professor Cildilon é especialista em processo civil, é especialista em direito eleitoral, conhece profundamente, com experiência, o direito penal, que é a sua praia, não é? Eu acompanho. Outro dia vi uma ostentação oral sua de um habeas corpus no tribunal, e fantástico, que está absolutamente atendido pela corte, pelos argumentos que você levou. Então, eu acompanho isso, sei da estatura que você tem. Mas nós estamos vivendo num momento no Brasil de grande perplexidade. Nós estamos vendo CPI do INSS, CPI do Master, um monte de pessoas envolvidas, e eu ainda não ouvi falar nestes dois meandros que estão mexendo a República Brasileira em delação premiada. Você acha que o Instituto da Delação Premiada, pegando o gancho, como a gente vinha falando, ele pode ser adotado nessas CPIs que estão, nesses processos, que já não é só CPI, que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso Nacional? Eu estou perguntando isso porque eu sei que você foi advogado de grandes figuras nesse período da tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal, fez grandes defesas, eu acompanhei você pelos jornais nacionais, inclusive. Então você tem condições de nos dizer que caminhos vão acontecer agora? Está todo mundo querendo saber, doutor. Olha que coisa interessante, né? As CPIs, por atuarem com poderes de órgão judicante na sua investigação, tem
os mesmos poderes da judicatura, elas também podem celebrar acordo de delação premiada. Inclusive, existe um normativo interno no Congresso Nacional, nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara, regulamentando o procedimento. Veja que coisa interessante, por norma infralegal, mas regulamentando o procedimento da delação no âmbito da CPI. Na prática, eu tenho visto isso com pouca efetividade, porque nós não podemos esquecer que as CPIs, e não há nada de errado nisso, elas, apesar do poder investigativo, são palcos políticos. Muitas vezes seletivas, né, pelo que via. Sim, e quando a política prevalece, né, hoje nós temos um modelo de se fazer política no Brasil diretamente relacionado à rede social. Basta observar que qualquer deputado ou senador que participa de uma CPMI, ele não larga o celular em momento algum. E não é só isso. Quem assiste de dentro percebe outro detalhe, é que além do celular que está na mão do parlamentar, existe pelo menos mais 3 assessores daquele parlamentar, cada um com o celular na mão também, cobertura alimentando as suas redes sociais, né? E, evidentemente, do ponto de vista operacional, para se garantir um benefício a um delator, a partir de uma delação celebrada no Congresso Nacional, existe uma barreira aí, porque depender-se-ia, né? E eu coloco dessa forma, porque historicamente não temos nenhum ainda, né? Me propuseram para um cliente meu, inclusive, fazer a primeira da história do Brasil, mas não foi viável. Depender-se-ia de uma homologação judicial para se garantir os benefícios. E em quais dimensões isso aconteceria? O que nós temos assistido é o Supremo diariamente desfazer as decisões que o Congresso Nacional vem tomando nas suas CPMIs. Então, fica difícil até para o advogado dizer, olha, vamos aqui negociar uma delação, porque você vai ter esse benefício que está sendo lhe proposto aqui. Tá bom, mas o Supremo vai homologar? Eis a questão. Eis a questão. Aí é que está o problema. Pois é, eu pergunto isso, sabe? Porque, lógico, eu acho que o Brasil inteiro, sabe, Sérgio, tem acompanhado esse escândalo do Banco Master. E ontem as notícias tomaram todos os jornais, foi de que o presidente do Banco Master, ele não só era banqueiro, né? Ele exercia outras atribuições não ortodoxas na convivência da civilidade, né? E isso repercutiu muito. E aí se falou em delação e tal, alguma coisa desse tipo. Eu digo, eu vou perguntar para o Cíldio, porque está lá dentro e sabe como é. E lógico que esse processo está ainda em curso, né? Mas, enfim, quero te fazer agora mais uma indagação. Olha, a vida social no Brasil tem tido muitos avanços e muitos retrocessos. Como é que você faz também essa leitura nessas manifestações, eu diria assim, eu digo decisões, que têm sido tomadas, por exemplo, pelo ministro Flávio Dino, sobre a questão das emendas sigilosas, secretas, qual o conceito que você tem sobre emendas PIX e emenda secreta, diante do contexto constitucional do artigo 37, que prevê publicidade, que prevê transparência, e o Congresso Nacional, por exemplo, que aprovou isso sem a exigência, sem cumprir a exigência do artigo 37. Você tem uma análise um pouco mais profunda sobre isso, sobre o ângulo, seja político, seja constitucional, porque eu, às vezes, não consigo entender alguém que resiste a mostrar onde está gastando dinheiro público, eu particularmente. Mas o Congresso parece que insiste em manter o sigilo. O que você me diz? Eu tenho muita preocupação com o formato republicano, pelo qual nós optamos, né? Porque nós temos uma Constituição que estruturalmente foi pensada para o parlamentarismo, mas que no final das contas o parlamentarismo não passou, nem em 88, nem nas emendas que sucederam, nem na reforma
feita por plebiscito. Então, vivemos um eterno conflito, sempre o parlamento querendo mais poderes, diante de um sistema presidencialista que não ficou bem desenhado, né? Esse formato de presidencialismo de coalizão, na qual o presidente da República tem que a todo tempo barganhar apoio do Congresso Nacional para conseguir administrar, me parece que precisa ser repensado, e já tem um bom tempo que a gente vem pensando nisso. Eu tenho me preocupado, Luiz, com a forma como o próprio brasileiro ele tem olhado para a república que ele tem construído. Eu sou um profundo andarilho, digamos assim, da América Latina. E tenho andado de carro aí pelo Uruguai, pela Argentina, pelo Paraguai, pelo Chile. Sempre 2, 3 vezes por ano eu busco fazer isso. E vou te falar, da última vez que eu consegui ficar 15 dias ininterruptos no Uruguai sem assistir o noticiário brasileiro, me deu um certo alívio, assim, na alma, porque eu penso que eles conseguiram um pouco mais de maturidade em relação com a política. Eles encaram o trabalho da política como um trabalho como qualquer outro, e há um maior respeito de espaços entre, olha, não, o político tem que fazer o trabalho dele, assim como eu tenho que fazer o meu, e é assim que o nosso sistema republicano vai funcionar. Aqui as coisas ainda são muito misturadas. Aqui a própria emenda, não, mas eu não quero prestar contas de onde eu mandei. Tá, se você não quer prestar contas, se você não quer mostrar, mas qual é a razão? Porque você não quer mostrar, não é dinheiro público, né? Mas mais que isso, aqui nós temos a ideia ainda, e penso eu totalmente equivocada, de que o político tem que ser rico. Mas a gente sabe qual é o salário do político, e a gente sabe que aquele salário não dá para ficar rico na política. Mas aqui a gente também tem uma ideia ainda distorcida de que juiz também tem que ser rico. E nós sabemos que existe um teto remuneratório para o juiz, e que aquele teto não permite que uma pessoa normal fique rica. Mas culturalmente, veja que coisa interessante. A gente não consegue ver que um juiz é um juiz de sucesso se ele não for rico. Que um político não é um político de sucesso se ele não for rico. Eu penso que culturalmente isso tem que ser repensado de parte a parte. Eu não vou só criticar a ausência de transparência nas emendas, não. Eu quero repensar mais do que isso. Eu fiz essa pergunta provocativa também, né? Lógico. Porque muitas pessoas estão criticando algumas decisões, sobretudo agora nas recentes decisões do ministro Flávio Dino, e que ele mandou investigar e se deparou com situações danadas. Da identificação para onde foi o dinheiro, conseguiu rastrear porque ninguém prestou contas. E alguns congressistas falaram que isso era uma interferência do Supremo no Congresso Nacional. Eu confesso que não vejo dessa maneira, porque quando há inconstitucionalidade, o papel do Supremo é exatamente esse. Sim. Provar como a PEC da anistia. Não adianta provar a PEC da anistia porque encontra resistência na Constituição Federal. Portanto, aí o Supremo vai dizer que não, aí tem interferência, é isso? Bom, é sobre isso, por isso fiz essa pergunta, é sobre esta visão que alguns parlamentares e até muita gente da sociedade sob influência tem propagado que o Supremo tem gerado interferências na vida congressual. Você acha isso também? Pergunta difícil, hein, Cida? Eu acho, com todo respeito aos ministros que estão no Supremo, não vamos fulanizar Certo, perfeito. o debate. Mas eu lhe digo de peito aberto que, na minha opinião, o Supremo tem ido muito além do que normalmente uma corte constitucional faz.
Então, assim, eu não vejo sentido uma Suprema Corte de país nenhum do mundo se transformar numa vara criminal. Sim, isso eu concordo plenamente. Não faz sentido. Não é esse o papel. Não é esse o papel. Concordo. Então, por mais alargada que seja as previsões constitucionais que nós temos, por exemplo, em relação ao foro por prerrogativa de função, não faz sentido também que uma corte constitucional passe a julgar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, que não têm uma mínima relação direta com o agente detentor de um foro privilegiado. Ainda dentro do foro privilegiado, eu acompanho os posicionamentos do Supremo em relação a esse normativo dia a dia, porque eu defendo várias pessoas que em algum momento têm e em outro momento deixam de ter foro por prerrogativa de função. Então eu acompanho isso aí pelo menos desde 1998, diariamente. E a interpretação que se faz a respeito do Instituto é sempre uma interpretação de momento. Esse é um problema. Então, percebam, até 1998, nós tínhamos uma súmula dizendo que o foro por prerrogativa de função, ele permanecia após o mandato. Essa súmula cai em 98. Em 2002, no término do mandato do Fernando Henrique Cardoso, no apagar das luzes, se faz uma lei dizendo o que a súmula revogada dizia. E dizendo mais, e dizendo, olha, não é só na ação penal, é nas ações civis públicas, nas ações de improbidade também. Eu lembro que na época, veja, nós estamos falando de 2002, já estamos daqui há 24 anos. As associações de magistrados, o Ministério Público propuseram a ação direta de inconstitucionalidade, questionando essa norma, tendo como base a súmula recém-revogada pelo próprio Supremo, e não foi concedida liminar para suspender essa norma de direito processual, porque o ministro que decidiu eliminar na época, ele disse, o direito é muito bom, mas não tem urgência. E essa falta de urgência fez com que essa norma permanecesse vigente por cerca de 10 anos. Nesses 10 anos, os tribunais brasileiros passaram a declarar essa norma inconstitucional no controle difuso. Mas quando esse debate chegou no STJ, e esse debate chegou no STJ ainda em 2003, e um dos primeiros habeas corpus nesse sentido foi um habeas corpus assinado por mim, inclusive, ainda enquanto estudante de direito. Quando esse debate chegou no STJ, eu lembro de uma decisão do ministro Gilson Dipp, concedendo uma liminar em favor de um cliente meu, que ele escreveu uma linha. Ele disse, a lei está em vigor, aplique. Então, a quantidade de processos que se anulou em razão disso, e ao longo das décadas ficou no vai e vem, e depois alguém... depois que a lei foi definitivamente declarada inconstitucional, houve uma situação de um membro da magistratura que eles disseram, não, tudo bem, e o magistrado depois que estiver aposentado, ele perde o foro também, aí já houve outra decisão, ele disse, não, nesse caso não. Mas por que nesse caso não? Não é foro por prerrogativa do mesmo jeito? Por que é que ele não volta lá para o primeiro grau? Depois nós temos aí na época do mensalão, a decisão de que se a condição que gerava o foro por prerrogativa de função, se ela cai durante o processo deve permanecer na corte se a instrução tiver sido encerrada. Mas onde é que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Mas já foi uma nova interpretação. Agora, com o 8 de janeiro, já se mudou completamente. Então, não dá para viver nessa instabilidade. Esse é um grande ponto, né, de discussão que nós todos advogados precisamos fazer. O Dr. Cildilon tem experiência muito grande nisso.
A pergunta foi exatamente provocativa, porque nós precisamos enxergar isso. Eu até entendo que muitas vezes o Supremo tem passado da linha, não é? Em alguns casos, se justifica por um lado, se justifica por outro, mas eu acho que nós temos que ter parâmetros mais seguros. É isso que você coloca e eu concordo. Doutor Cildo, nós estamos chegando no final, infelizmente o tempo acabou. Quero que você faça aqui suas considerações finais, dirigindo-se para o nosso telespectador, que está acompanhando a TV Rede Livro News, e você está aí. Quero deixar um abraço, agradecer a atenção, agradecer a audiência, e meu amigo Luiz, estou me colocando sempre à disposição para a gente bater papo sobre esses temas evidentemente provocativos que você nos traz. Então nós Muito tivemos obrigado. agora, finalizando a entrevista com o Dr. Cildo Ilon Maia, um dos grandes advogados potiguares, que brilha nas cortes de Brasília e já brilhou e continua ainda presente em muitas coisas na vida da advocacia como ex-conselheiro federal que foi. Essas foram as principais notícias da edição de hoje. Esperemos que você tenha nos acompanhado. Você pode nos ajudar a disseminar, divulgar os conteúdos nas múltiplas plataformas digitais, também no YouTube. Aí está nosso canal. Fica com a gente. Até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até mais.